amaldiçoados, não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Aqui o povo de Deus, com Josué na batalha, entrando em Jericó, Deus fez um pacto, uma aliança, que não era para pegar em nada, tocar em nada, destruir tudo, mas porém, no Josué, no capítulo 6, versículo 24, vai dizer que porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Não tocar, não pegar, porque era coisa consagrada, santo para o Senhor. Era uma cidade santificada para Deus. Mas só que tinha um homem, Acã, da tribo de Judá, que a qual se apoderou dos pertences, da prata e ouro, da capa babilônica, e Deus não permitiu pegar isso, porque estava consagrado para o templo. Mas ele achou por bem quebrar a aliança que Deus tinha feito, quebrar o pacto que o Senhor tinha feito com o povo de Israel, não tocar, não pegar, não furtar, e ele não deu importância a isso. Achou mais importante tomar para si aquilo que não é seu, era de Deus, consagrado para Deus, e pecou diante do arraial, diante do povo de Deus. E o que é que isso vem causar no meio do povo? Uma destruição, porque Jericó era uma cidade fortificada. Deus deu a ele a cidade santa, Deus deu a ele a terra prometida. Era uma cidade forte, mas Deus deu a ele, Deus era com ele, e Deus fez com que caísse por terra as muralhas e eles entraram tomando posse. Mas só que Deus deu um limite para eles, não tocar naquilo que estava já consagrado para Deus, que era aqueles pertences. Mas Acã não achou isso importante e não levou a sério o não de Deus, não tocar, não pegar, não furtar, e ele não se importou, quebrou a aliança de Deus que tinha feito no meio do povo. O que foi que ele fez? Pegou a capa babilônica, pegou ouro, pegou prata, pegou as coisas consagradas que Deus não tinha permitido pegar, levou para a sua tenda, cavou um buraco dentro da sua tenda e escondeu lá. E Deus estava vendo tudo isso. Josué não sabia. Então a maldição entrou por causa do pecado de Acã dentro do povo de Israel, dentro das tribos de Israel. O que foi que aconteceu? Josué mandou espiar a terra de Ai, que eles iam tomar posse e vencer aquela terra e tomar posse daquele lugar. Quando viu, mandou 2 espiões e viu que a terra era boa e viu que era poucas pessoas, que não tinha tanta resistência, não precisou levar tantos homens para tomar posse. 2.000 a 3.000 homens estava suficiente. Mas só que veio a surpresa. Quando eles foram para tomar aquela terra, o povo de Ai começou a pelejar contra eles, o povo de israelitas, e o povo israelita, o povo de Israel, não resistiram e ainda perderam 36 homens, morreram nessa batalha, e eles não entenderam e correram afugentados e perdeu esta batalha. E por causa de quê? Por causa do pecado de Acã. Josué não sabia, e Josué se prostra diante da arca, que representa o Espírito Santo de Deus no meio do povo. Era um símbolo que estava com ele, mas quando ele se prostra, o Senhor fala para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. O Senhor estava dizendo: levanta-te. E sabe o que o Senhor disse mais? Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Aí está e agora a revelação do pecado de Acã. Então Josué reúne as 12 tribos para chegar até
Acã, a família de Acã. Então, Rubens, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Esher, Neftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Então, foi a tribo que foi separada do Senhor, foi a terceira tribo, a tribo de Judá. A tribo de Judá veio família por família, líder por líder, e chegou até a família por família, e chegou até a família de Acã. Quando chegou até a família de Acã, o Senhor fez com que Acã se confessasse o pecado que tinha cometido, meteu a mão nas coisas consagradas diante de Deus. O que foi que aconteceu com Acã? Foi tirado do meio do povo de Israel, foi tirado do meio da tribo, foi levado até o vale de Jacó. Lá, juntamente, ele, a sua família, os seus gados, os seus bens, a sua tenda, foi todos ali apedrejado por todo Israel até a morte. E ali fez um grande monumento de pedra e destruiu todos e tudo que ele tinha. Sabe por quê? Por causa do pecado e da desobediência de transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus, o pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel. Deus estava no meio deles, mas no meio do pecado, Deus não estaria ajudando eles. Era preciso sair, abandonar o pecado para que Deus pudesse dar vitória. Quando estava vivendo no meio do pecado, na prática do pecado, o Senhor não estava com ele. Depois disso, a ira do Senhor foi apaziguada e Deus estava novamente no meio do povo de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está vendo tudo. Acã achou que Deus não estava vendo, achou que aquele pecado não ia prejudicar ninguém, porque ninguém estava vendo. Porém, Deus não deixa nada encoberto, Deus não deixa nada escondido, Deus não deixa nada em oculto que não há de ser revelado. Deus está dando tempo ao homem para se arrepender e alcançar misericórdia, mas quando ele não se arrepende, vem as consequências, vem a ruína sobre a sua vida. Estamos vivendo nos últimos dias e muitas pessoas dentro da casa de Deus estão vivendo em pecado, estão vivendo debaixo de pecado, achando que Deus não está vendo, e Deus está vendo. Essa palavra, essa mensagem é de alerta, porque Jesus, ele há de trazer a juízo tudo aquilo que você está praticando, que Deus condena. Deus não está no meio da prostituição, do pecado, fornicação, adultério, traição, mentira, roubo, furto. Deus não está neste negócio. Você está vivendo muitas vezes nessas práticas, achando que Deus não está te vendo. Deus está te vendo. E sabe o que é que há de acontecer se você não se arrepender? Toda a tua casa será destruída pela ira de Deus. É um alerta que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Ele te ama, mas Ele abomina, Ele repudia, Ele não aceita a vida com a prática do pecado, achando que Deus não está vendo, Deus é menino, Deus não vai prestar conta, Deus não vai levar isso em consideração, porque Deus é amor, mas é justiça. E Deus, Ele está te dando tempo para que você possa se arrepender enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque vai chegar o acerto de conta. E o que você há de fazer agora? Será que Deus vai passar a mão na tua cabeça? Deus não passou a mão na cabeça de Adão e Eva. Deus fez a sua imagem e semelhança, mas pecou, pagou o preço. Está entendendo? É dessa forma que Deus trabalha. Deus não passou a mão de Safira e Ananias porque mentiu, que era para entregar aquilo que era de Deus, mentiu no altar. Os dois, Deus também não passou a mão na cabeça, os dois morreram.
Deus não poupou a mulher de Ló, que Deus falou: saia de Sodoma, não olhe para trás, porque na hora que olhar se tornaria estátua de sal. Ela achou que Deus era brinquedo, Deus estava falando brincadeira, acabou de olhar para trás, se tornou uma estátua de sal. Até hoje, Deus não vai passar também mão de cabeça de você também não. Você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Ou você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou foi o homem, achando que Deus não ia botar em conta, não ia fazer com que você pagasse o que você tem feito. Deus há de fazer pagar. Mas só que Deus ainda está com a sua graça, misericórdia. E você não está vendo? Você não está vendo que isso que você pratica, que sabe que é pecado, e Deus há de prestar conta. Você acha que Deus vai passar a mão na tua cabeça? Você acha? Se diante da terra isso já é pecado, você acha que diante do céu Deus vai te aceitar? Você acha? Deus ama o pecador, da natureza pecaminosa, por causa dos primeiros Adão e Eva que pecou, mas Ele odeia o pecado. Não pensa que Deus vai te levar na prática do pecado, não. É preciso se arrepender. A palavra do Senhor não vai dizer também em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o que? Se confessar, ou seja, Senhor, eu reconheço que eu pequei. Aí Deus te dá uma segunda chance, como deu a Davi, mas ele pagou as consequências. Você acha que com você vai ser diferente? Será que essa vida que você está levando, Deus está se agradando? Você acha que Deus é menino, que Ele aceita qualquer oferta? Qualquer sacrifício? Qual foi o sacrifício que Deus aprovou? Caim ou Abel? Caim matou Abel por causa que ele ofereceu qualquer coisa. Abel ofereceu o melhor, sacrifício puro, santo, do melhor. Você quer oferecer a Deus só de lábios, cantar ou pregar muitas vezes, adorar como de lábios? Você acha que Deus não está vendo que você só está cantando de lábios? Até os passarinhos também cantam, e canta muitas vezes melhor do que eu e você, e Deus aceita. Mas será que Deus está aceitando o teu verdadeiro louvor? Será que é verdadeiro louvor? Ou você só está cantando de lábios e as tuas práticas estão sendo como a de Acã, vivendo em pecado, em mentiras, em oculto, vivendo na prática do adultério, da prostituição, da fornicação, da traição, achando que Deus não está vendo? Porque sua família muitas vezes não é liberta por causa do seu pecado. A família de Acã, ela toda foi destruída, sabe por quê? Porque foi conivente ao pecado de Acã, do cabeça da casa. Se você vê o pecado dentro da sua casa e você não protesta contra ele, você é conivente a ele também. Porque você está vendo o pecado e você não está protestando, ou você está combatendo, você é conivente com ele. Agora, se você combate, não vai cair a ira do Senhor sobre a tua cabeça, como fez com Josué. Vai cair sobre aquela família, sobre aquele que estiver praticando, porque você estava combatendo, você estava vivendo com a tua vida em santidade com Deus. Mas aquele que estiver praticando vai ter que prestar conta a Deus, e Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Deus é amor, mas é justiça. Ele ama o ser humano como a imagem sua e semelhança, que Ele deu o seu verdadeiro amor, morreu por nós, deu a sua vida por nós. Mas será que Ele aceita a nossa prática, a nossa vida de pecado errôneo diante dEle? Você acha que Ele vai se agradar disso? Você tem um chamado, você foi escolhido, mas você está pisando de pé naquilo que Deus te deu mais sagrado, que é um dom precioso para alcançar a vida. Acorde para a vida, ouça a voz de Deus, reconheça o seu pecado, abandone, para que você também possa alcançar misericórdia, e Deus te dá a segunda chance, porque Ele veio para o seu
mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam foi chamado filho de Deus. Tome posse dessa palavra. Eu sei que essa palavra não é agradável ao seu ego, mas é de confronto. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um melhor para a tua vida. Ele tem uma mansão celestial para você, mas de qualquer forma você não vai para lá não, porque só vai entrar lá os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aquele que renunciou ao mundo para viver uma novidade de vida, aquele que largou o prazer da carne para viver da vontade do Espírito que agrada a Deus. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou eleito do céu, então eu tenho que viver conforme o céu me permite eu viver, na forma de santidade. Seja santo em toda a vossa maneira de viver.